Hoje eu quero mostrar todos os detalhes do Toyota Corolla GLI 2.0 Flex 2024 versão de entrada. Esse carro que está exposto aqui na Toyota Body Week. Eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. O sedã médio de entrada na sua versão mais acessível no Brasil conta com algumas novidades, principalmente no interior. Ele conta com sistema de segurança Toyota Safety Sense com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro com um alerta de proximidade no painel. E as principais mudanças no interior: ar-condicionado, que anteriormente era analógico, passou a ser digital, e também o painel, que era analógico, passou a ser de 7 polegadas digital, e também saídas de ar-condicionado para a fileira do banco traseiro e uma nova multimídia de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay sem fio, e tantos outros detalhes que eu vou demonstrar para vocês no decorrer desse vídeo. Quero começar mostrando os detalhes do sedã médio de entrada, partindo aqui dos seus faróis, que são mais afilados, vindo até a frente todo o sistema de iluminação halógeno, exceto os 2 pontos aqui da luz de condução diurna, que é em LED. Luz de indicação, também canhão de foco projetor de longo alcance com acendimento automático, farol alto e baixo com sistema comutativo automático. Todo o detalhe aqui no interior com essas partes aqui prata, que fica bem marcante, e aqui mais abaixo na parte do para-choque esses vincos que são bem pronunciados, onde fica aqui essa peça em preto fosco que pode ser instalado farol de neblina numa concessionária Toyota. E também sensores de estacionamento dianteiro com alerta de proximidade no painel, que depois eu mostro para vocês no interior como é o funcionamento. Aqui você tem a grade com todo esse detalhe aqui em preto fosco, as aberturas de ar na horizontal, aberturas de ar mais acima também, e aqui todo esse detalhe em preto brilhante. Como o carro já está num preto metálico, fica bem sóbrio, mas se fosse outra cor já ia ficar aparente com esses detalhes cromados aqui à frente também. Aqui o logo translúcido, que tem aqui o detalhe com sensores com radar do sistema Toyota Safety Sense, que identifica apenas veículos nessa versão de entrada. A partir da XEI ele identifica veículos, pedestres e também ciclistas, com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária. Na parte ali do para-brisas, uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema. E os vincos que vocês vão perceber vindo lá de cima do capô, na parte lateral, vindo até a frente. E agora eu quero mostrar o motor do Corolla. A sua motorização é 2.0 Flex aspirado, com 175 cavalos, com torque de 21.3 kgfm a 6.600 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas 4 cilindros em linha com injeção direta e indireta. Ele não utiliza correia dentada, e sim corrente de comando com bloco em alumínio, auxiliado pelo câmbio automático do tipo CVT Direct Shift, que no caso tem 10 velocidades com a primeira marcha engrenada. Ele vai ficar mais ágil numa saída de trânsito. E teve mudanças referente às legislações de emissões. Ele passou a contar de 177 com 175 cavalos, mas segundo a Toyota do Brasil, ficou 8% mais econômico. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referente a consumo e quais os acessórios que vem de série no modelo. No capô não conta com manta acústica, mas tem a manta entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior do Corolla, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. E se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, a sua curtida, isso ajuda muito no engajamento do canal. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas. Ela tem a pintura em cinza metálico, os vincos bem aparentes e o perfil dos pneus 265, 55, roda de 16 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do Corolla, que mede 4 metros e 63 centímetros de comprimento e o vão livre de solo de 14,8 centímetros na caixilha de roda. Esse vinco bem sutil, uma saia lateral, e também vocês vão perceber uma silhueta com o contorno da primeira porta até a segunda porta, que fica bem marcante, e um vinco que sai da lateral indo até a parte da lanterna traseira. Na coluna A, todo esse detalhe em preto fosco. Mais abaixo do retrovisor, também preto fosco. Indicador de seta, rebatimento eletrônico. Aqui já é a cor predominante do veículo, que é um preto atitude metálico, assim como as maçanetas que são na cor do veículo. A parte da coluna B em preto fosco, e também na coluna C e toda a parte envidraçada com os detalhes em preto fosco. Suspensões são do tipo independente na parte traseira, e os vincos aqui na parte lateral, que fica bem
aparente. E agora eu quero abrir a imagem para mostrar os detalhes da parte traseira para vocês. Os detalhes na parte traseira começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento com alerta de proximidade no painel, que depois eu mostro no interior como é que funciona. Toda a parte aqui com o vinco que atravessa toda a parte do para-choque, terminando aqui com o mesmo formato em si, harmonizando com a parte frontal. E também aqui refletor noturno para ajudar na visibilidade. As lanternas saem da lateral, vindo até a tampa traseira. Todo o sistema de iluminação é halógeno, exceto aqui a indicação de ré, que é de LED somente aqui do lado direito. Todo esse friso cromado que atravessa toda a parte da tampa traseira aqui do porta-malas, que realmente fica bem destacado com a inscrição aqui Corolla e o logo aqui ao centro. Também ele conta com a parte aqui com terceira lanterna de frenagem e aquecedor do vidro traseiro. Para fazer a abertura do porta-malas tem que apertar o botão aqui ao centro na parte do controle remoto para que você possa ter acesso. É um porta-malas de 470 litros desse sedã médio que realmente tem um bom espaço. Também aqui a parte com iluminação halógena. Você puxando essa parte aqui, você tem o step de uso temporário com roda em aço, com kit de ferramentas para você fazer a troca se necessário. Todo o acabamento aqui na parte da tampa traseira e também câmera de ré, que depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento. Já desse lado você tem a luz de neblina em LED para facilitar na visibilidade, trazendo mais segurança na parte noturna. Falando em segurança, ele conta com freios a disco nas 4 rodas, com ABS, com EBD, BAS e assistente de rampa. E na parte de segurança também ele conta com 7 airbags, que são 2 frontais de joelho para o motorista, laterais e cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo, são 2 metros e 70 centímetros de comprimento. Coloquei o banco do motorista aqui todo para trás. Vamos sentar aqui para mostrar para vocês a questão do espaço aqui no modelo. Como vocês podem ver, praticamente de 2 a 3 dedos aqui referente ao espaço por conta do entre-eixo. O teto aqui é cinza com as alças, iluminação halógena aqui no teto. Novidade na parte traseira é que agora ele conta com um duto com a saída de ar-condicionado e também 2 tomadas USB do tipo C. Isso traz mais comodidade para quem vem aqui atrás, com certeza. Portas revistas somente aqui para o lado do passageiro. O banco aqui ele é de uso misto, com a parte em couro mais lisa aqui, como vocês podem ver, com a costura aparente, e aqui é um tecido ao centro com essas ranhuras que ficam bem marcantes. Eu vou descer aqui para mostrar o espaço ainda na parte traseira para vocês. Cinto de 3 pontas, encosto de cabeça aqui para todos os ocupantes. Também o detalhe aqui com descansa-braço, com 2 porta-copos para você fazer utilidade se necessário. Também isofix com a fixação das cadeirinhas infantis do lado esquerdo e direito, e alerta de afivelamento de cinto de segurança aqui para os 3 ocupantes. Apertando esse botão, o banco ele é bipartido, 60 por 40. Não coube algo lá no porta-malas, você pode descer um dos 2 lados aqui para poder estar utilizando. Traz mais comodidade de certo modo. Também aqui na parte da porta, todo o revestimento em couro aqui nessa parte, bem macio ao toque com a linha aparente. Aqui já é com plástico bem macio ao toque com a linha aparente, os puxadores aqui preto fosco, assim como essa peça também em preto fosco. Acionador do vidro elétrico com a função alto down, ele sobe com um toque só. Nicho na lateral da porta e também alto-falante aqui na porta do Corolla. A sua chave não é do tipo presencial, ela é do tipo canivete, com a inscrição aqui da marca Toyota. Esse botão, como eu falei para vocês, para fazer a abertura do porta-malas, é alarme perimétrico e volumétrico. Ela é do tipo canivete para você fazer o uso da função aqui. Agora eu vou mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros. Somente no banco do motorista você conta com ajuste de altura aqui para poder estar utilizando. E essa outra alavanca você utiliza aqui para fazer a inclinação das costas, para você deixar de acordo o seu conforto. Você tem aqui uma segunda opção de abertura do porta-malas, a abertura do tanque de combustível, que são de 50 litros, e a inscrição Corolla que é o centro. E aqui abaixo você faz a abertura do cofre do motor se necessário. E vamos entrar aqui para conhecer o interior do Corolla GLI 2024, que já está em funcionamento na sua versão de entrada. Agora ele conta aqui com painel digital de 7 polegadas em TFT, uma novidade interessante. Outra novidade aqui no interior também é a multimídia de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio com sistema Harman, e a parte de som não é com assinatura Harman. Aqui o detalhe com os 4 botões físicos, ela é intuitiva ao toque. Você tem a parte de mídia, AM, FM, estações de rádio, favorito, USB, Bluetooth, projeção de tela. Mais abaixo aqui você tem informações referentes ao veículo, como velocidade média, tempo decorrido e autonomia de combustível. Comparação de consumo com média de consumo, histórico, você consegue acompanhar esses dados aqui. Telefone, clicou aqui,
ele já vai parear via Bluetooth o seu aparelho e também com conectividade para o Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Não precisa estar ali conectando o cabo via USB. Isso é um detalhe que trouxe bastante mudança significativa aqui para o modelo. Configurações aqui, dispositivos, a parte com equalização de som e a parte de sistema, que você tem as configurações do veículo para fazer o também. E aqui a projeção de tela, e essa multimídia ela não conta com GPS integrado nem com TV digital. Somente aqui por conta das conectividades você vai ter, lógico, os aplicativos aqui espalhados com ícones. Aqui fica mais limpo por não estar conectado no momento. Outra novidade aqui é o ar-condicionado, que anteriormente ele era analógico, agora ele passa a ser a digital, apenas de uma zona, ar quente, ar frio, você coloca a temperatura aqui para o lado que você deseja. Desse outro lado aqui, o fluxo do ar-condicionado, você liga, saída para a fileira do banco traseiro, que é uma novidade, muitos vão gostar, reuso da ventilação no interior do veículo, modo econômico. Também aqui onde você vai posicionar o ar-condicionado, aquecedor do vidro traseiro para você fazer a utilização, todo acabamento aqui em preto brilhante, também essa parte prata, e aqui você tem aqui abaixo um porta-trecos, todo acabamento aqui do console central preto fosco, com essa parte aqui em preto brilhante e prata. Você tem aqui esse botão para você ativar ou desativar o sistema de tração e estabilidade do modelo, e também você tem a opção aqui com câmera de ré. Colocou na opção do câmbio automático aqui, que ele é de 10 velocidades com a primeira marcha engrenada, como eu falei. Aí você tem aqui a parte com câmera de ré, com as linhas dinâmicas aqui, somente distanciamento, não tem as linhas quando você esterça o volante aqui. Vou colocar na opção Drive e mostrar para vocês aqui. Falei que ele tem sensores de estacionamento dianteiro e traseiro. Então, quando você se aproxima de um objeto, que é o que eu estou fazendo aqui agora, ele vai mostrar aqui, ó, tanto a parte dianteira como a parte traseira. Isso facilita no dia a dia para que você possa estar utilizando o veículo com mais segurança, com certeza. Freio aqui de estacionamento continua sendo manual. Na opção Drive, para o lado esquerdo, as trocas manuais. Para frente da primeira a décima, para trás as reduzidas. Você utiliza numa descida de serra como freio motor, para colocar, no caso aí, utilidade para ficar com giro maior no motor, uma retomada de curva, enfim. Porta-copos aqui que são dois, revestimento aqui em couro da parte do descansa-braço com a linha aparente. Você puxa aqui, tem uma tomada USB do tipo 12 volts e uma USB do tipo C, para estar utilizando aqui também todo espaço para você utilizar aqui da maneira que você achar melhor. O revestimento do banco dianteiro é misto, com a parte aqui em couro mais lisa, as costuras aparentes. Aqui já é um tecido bem macio ao toque com essas ranhuras, aqui ao centro também, e aqui na parte lateral para trazer mais conforto com a parte em couro. Regulagem de altura aqui do cinto de segurança, quebra-sol com a opção do espelho. Puxou, ele já acende a iluminação halógena no teto, tanto do lado do motorista e passageiro. O retrovisor não é do tipo fotocrômico, só a partir da versão XEI. E aqui você tem a iluminação halógena no teto. Essa parte aqui você conta com um alarme volumétrico no interior para você ativar ou desativar. Vamos supor que você queira deixar algo que se mova aqui, não vai disparar o alarme no seu interior aqui do veículo. Tem todo esse acabamento aqui do painel bem macio ao toque. Mais abaixo aqui uma tomada USB do tipo convencional A, para você utilizar com pendrive, enfim, para recarregar o celular. Aqui você faz a abertura do porta-luvas, tem um bom espaço, todo esse acabamento aqui preto brilhante, que você tem aqui os ícones referente a airbag e afivelamento do cinto, e também esse detalhe com um filete aqui prata que termina no difusor do ar-condicionado. Aqui, ó, o acabamento ele é bem macio ao toque, já aquela parte mais acima é com plástico rígido, onde tem a saída de referente aos alto-falantes. Aqui também, ó, bem macio ao toque nessa parte aqui do acabamento do modelo. Você tem aqui todos os comandos são iluminados da parte da porta, os 4 vidros elétricos com a função auto-down, ele sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, rebatimento eletrônico do retrovisor, apertou aqui, ele já vai fazer o rebatimento, também regulagem elétrica dos retrovisores aqui que você consegue fazer para o lado esquerdo e direito internamente. A parte do painel você tem ajuste de faixa do farol, por ser um sedã médio você consegue colocar para cima ou para baixo, facilita. E esse botão que você está vendo verde aqui faz parte do farol alto e baixo comutativo, que faz parte do sistema de segurança do veículo. Vamos supor que um carro veio contra você, ele abaixa o farol automaticamente. Passou o carro por você, ficou escuro, ele volta para o farol alto. Isso traz mais comodidade para você dirigir à noite, com certeza. A sua direção é eletroassistida, com regulagem de altura e profundidade, o volante que é multifuncional aqui com todo acabamento em couro, a linha aparente, os comandos aqui referente ao computador de bordo do veículo,
veículo, comando de som, comando de voz, atendimento de telefone e celular via Bluetooth. Aqui do outro lado os comandos referentes para passar as estações de rádio ou a música que você está ouvindo. E aqui mais acima referente ao Toyota Safety Sense, que tem pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária, identificando apenas veículos nesse GLI de entrada. Controle de velocidade cruzeiro adaptativo, que é o ACC, vamos supor que você setou ali 100 km por hora e o carro à sua frente diminuiu a velocidade e você não percebeu. Ele vai se igualar à velocidade do carro que está à frente, trazendo com certeza mais segurança para você que está dirigindo. Esse outro botão faz parte da mudança de faixa involuntária, que se você mantém ativo, quando você não dá seta para o lado esquerdo ou direito, informando que você está saindo da faixa de rodagem, você pode causar um acidente. Ele tem a alerta de centralização também, ou seja, ele vai corrigir a posição ali para que você fique ali na faixa de rodagem. Isso é interessante. Esse outro botão faz parte daqui do sistema pré-colisão, que no caso, na situação de risco evidente ali, se você não tomar uma medida evasiva, ele vai te dar um alerta sonoro e visual e ele vai fazer a frenagem semi-autônoma para evitar que você tenha uma colisão com um veículo ou danos mais severos. Isso é interessante também. E também alerta de oscilação ao volante. Vamos supor que você está dirigindo com muito sono ao volante, aí você começa a oscilar a direção, ele vai te dar um alerta sonoro e visual e uma xícara de café ali na tela falando que você pode causar um acidente. Muito interessante também essa parte do sistema. Aqui na parte do painel, você já tem aqui conta-giros que é analógico, medidor do tanque de combustível 50 litros, medidor do arrefecimento do motor. A novidade aqui é uma tela de 7 polegadas ao centro. Você tem aqui a parte com velocímetro analógico, porém ele está digital ali, mas depois eu vou mudar para vocês. Parte com a mudança aqui do indicador de câmbio, temperatura exterior, relógio, média de consumo, odômetro total, trip A, trip B, quanto você consegue rodar com o combustível que tem no carro, está marcando ali 34 km, seta para baixo, modo de economia, seta para o lado direito, sistemas de segurança que estão ativo ou desativo, você pode estar mudando, para o lado direito, passa aqui referente à música que você está ouvindo na rádio ou no aplicativo. Mais uma vez, temos aqui toda a parte de informações de viagem, tempo decorrido, média instantânea, enfim. E aqui toda a parte de configurações que você tem aqui no modelo. Descendo aqui em configurações, o pessoal me pergunta bastante no canal. Segurou aqui o OK, aqui temos tipo de medidor. Eu consigo escolher analógico ou digital e ele já sai aquele arco e fica aqui a parte com o velocímetro digital ao centro. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês do Corolla GLI 2.0 Flex 2024. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal.